Muito obrigado, Roberta. Eu te devo, em primeiro lugar, um pedido de desculpas, porque eu não te chamei para assinar o pacto pela infraestrutura. Ainda bem que você me perdoou, suponho, por essa bola fora. Mas vamos partir. Eu achei extremamente interessante a proposta do Rony de colocar, obviamente, o tema do licenciamento, que nós não vamos escapar, mas o tema da segurança, porque isso a gente pode dizer que é um tema novo para quem lida em infraestrutura. Não porque ele não fosse um problema lá atrás, mas porque está se convertendo num dos grandes problemas. Essa é uma agenda nova como tema absolutamente relevante e prioritário das concessionárias de infraestrutura e das empresas que se dedicam à logística no país. Aí, Miguel, eu gostaria de começar com você por um único motivo. Porque entre a Hidrovias do Brasil, a Rumo e a Motiva é quem, talvez aqui deste pequeno grupo, tenha o relacionamento mais intenso com a última ponta, que é o usuário. E é impressionante a gente ver a linha 5 do metrô de São Paulo parando por longos minutos porque houve furto de cabos. Ou um crime organizado olhando pórticos de free flow e falando: eu preciso destruir isso aqui porque pode me causar inconvenientes. Como é que vocês estão lidando com esse problema novo para que a gente não se transforme no que quem mesmo falou aqui, acho que foi o Sepúlveda, falou da gente se transformar no México? Daniel, bom dia a todos. Queria, obviamente, não violando aqui o princípio de não fazer nominatas, mas agradecer aqui ao Rony pela, enfim, excelente organização deste evento, mais dinâmico, mais interativo, e dizer que é um privilégio para nós estarmos aqui presentes neste painel. Aqui parece que o Décio estabeleceu aqui uma norma de não usar gravata, não é? Nós trouxemos aqui uma nova forma de estar aqui em palco, aqui em Brasília, não é também? Sem nominata, sem gravata. Sem nominata, sem gravata. Sem gravata, exatamente. O primeiro painel foi com gravata, este segundo é sem gravata. Estamos fazendo um esforço, porque imagino para um português vir sem gravata aqui para o painel aqui em Brasília. Portanto, estamos e aqui respeito aqui ao deputado Arnaldo Jardim e todos os parlamentares que aqui estão, não tomem isso como, enfim, como um desrespeito. Mas, indo aqui à sua pergunta, números acho muito impactantes. De 22 a 24, quantos furtos de cabo é que nós tivemos no Brasil? Você tem ideia, Daniel? Nenhuma. 5 mil furtos de cabo. 5 mil furtos de cabo, e que tem naturalmente um impacto no serviço metro-ferroviário. Tivemos cerca de 8 milhões de passageiros afetados por roubos de cabo. Você mencionou a emergência das novas tecnologias, não é? A aparição das novas tecnologias. Você falou do free flow. Quanto é que aumentou o número de furtos e vandalismo na nossa principal rodovia entre São Paulo e o Rio de Janeiro, não é? Rio-São Paulo? 65% entre janeiro de 25 e setembro e o mesmo período do ano anterior, 24. 65% mais furtos, mais vandalismo. Portanto, é uma realidade, você mencionou muito bem, Daniel, que está completamente, enfim, além daquilo que seria a nossa expectativa. E, obviamente, temos que tomar medidas. 3 atuações, do nosso ponto de vista, que são fundamentais num cenário destes. Primeiro, interação com os agentes públicos, nomeadamente polícia, com as autoridades policiais, com o Ministério Público, para fazer, naturalmente, as investigações necessárias quando se trata de fenómenos mais complexos. E o poder concedente, porque também entendemos que tem que haver um reflexo do ponto de vista regulatório, do ponto de vista contratual, com o risco que é completamente exponenciado, exorbitante, e que afeta os nossos contratos. Portanto, atuação junto do poder público. Segunda dimensão, tecnologia. Tecnologia, ou seja, nós estamos dotando, e no caso da Motiva, nós estamos dotando as nossas infraestruturas de sistemas de alerta, de sistemas de monitoramento, de videovigilância, utilização inclusive de inteligência artificial, não é? Para poder detectar comportamentos que são preventivos, não é? E isso veio no bojo da criação de uma diretoria a nível corporativo, ou seja, não é uma diretoria que está escondida lá num serviço compartilhado, é uma diretoria que está dependente do C-level de primeira linha de segurança empresarial e resiliência, segurança corporativa e resiliência empresarial. Temos aqui hoje o nosso diretor, Miguel Dal, que muitos conhecem da indústria aeroviária,
e que é o nosso diretor nessa área. Portanto, com todos esses investimentos de tecnologia para prevenção. Terceira dimensão, e eu isso aprendi também no setor elétrico, que se deparava naquele momento também com um cenário muito forte de furto de energia elétrica. Não, eu vivenciei isso durante 15 anos no setor elétrico, com furtos de energia. Algumas regiões, aqui lá em São Paulo, enfim, regiões que nós conhecemos muito bem, com furtos de energia que mais de 50% de toda a energia distribuída era furtada. E aí, um aprendizado que eu tive ao longo dessas últimas décadas, né, que é uma atuação social, Daniel. Este fenómeno ele não se combate apenas com força, com uma atuação ostensiva das forças policiais. Ele combate-se na raiz, que é resolvendo nas comunidades onde nós estamos atuando os problemas que originam a violência e que originam este tipo de situações. Portanto, uma atuação mais forte junto às comunidades. Nós temos o Instituto Motiva, que anunciou um investimento de R$1 bilhão até 2035, recentemente, e nesse corpo a corpo com as comunidades. Eu lembro, quando estava no setor elétrico, que uma das maneiras de combater a fraude de energia elétrica, o furto de energia elétrica, foi a formação de 11 bancos comunitários no Espírito Santo, 11 bancos comunitários com a sua moeda, com uma taxa de conversão entre a moeda do banco e o real, não é? Mas que permitia àquelas famílias fazer o pagamento da energia elétrica sem fazer o furto, não é? E, portanto, eu, ao longo do tempo, aprendi que este problema é multidimensional e ele não se pode resolver apenas pela via da força. Portanto, 3 dimensões: poder público, tecnologia e dimensão social. Miguel, interessantíssimo saber como que a Motiva está se estruturando em diversas dimensões para conseguir atacar esse problema, que é um problema novo, mas volto ao ponto. Me parece chocante e eu não consigo encontrar outra palavra, e isso expressa muito o meu sentimento como alguém genuinamente interessado no setor. Chocante que estejamos aqui CEOs das 6 maiores empresas de infraestrutura do país tratando de um tema como esse, de segurança. Isso é perfeitamente compreensível que esteja no nível de uma superintendência, quiçá no tema, no escopo de uma diretoria, mas que estejam CEOs debatendo isso, me parece extremamente chocante e preocupante. Décio. Só uma palavra de esperança. Nós reduzimos 33% o número de incidentes nas linhas 4, 5, 8 e 9 em São Paulo, com as atuações que fizemos, estas que eu mencionei, nomeadamente tecnologia. Portanto, uma redução de 33% dos atos de vandalismo e de furto de cabo. Portanto, há esperança. Acho que temos que olhar sempre pelo copo meio cheio e não pelo copo meio vazio. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Alguns podem, dados os exemplos que o Miguel comentou, falou, pô, mas onde é que a hidrovias tem problema de segurança? Então, só para dizer, assim, uma tripulação média que vai nos nossos empurradores varia de 12 a 14 pessoas. Tem ali o capitão, tem os marinheiros, tem o pessoal da cozinha, mas 2 dessas pessoas são vigilantes armados. Em cada empurrador nosso, que navega no Tapajós, nós temos 2 vigilantes armados. Nós temos casos de tentativa de roubo de combustível, né? O Rio hoje está virando uma rota de tráfico de drogas. Eu tenho que garantir que não tenha droga no meu comboio. A gente fala muito de custo do Brasil, né? O segundo custo de pôr de combustível é pessoal, é vigilância. Uma das contas mais importantes hoje lá na Hidrovias é o custo de vigilância das nossas instalações e do nosso transporte. E isso, infelizmente, só tende a aumentar pela desigualdade social, tráfico de droga, falamos aqui, né? Esquemas de tráfico, lavagem de dinheiro, está tudo interligado, está tudo na economia. E eles se aproximam muito do setor da infraestrutura. Então, infelizmente, segurança hoje é a agenda da alta liderança das empresas. E a gente vê o quanto tempo leva, né, no nosso legislativo para a gente avançar essa pauta, né? Temos agora o PL da segurança, temos devedor contumaz. Eu acho que aqui é um momento importante para a gente sensibilizar, né, aqui Brasília, governantes, da importância de avançar nessa pauta. A gente quer reduzir custo do Brasil. É um custo muito relevante. Quanto custa repor toda essa infraestrutura, Miguel?
todos os cabos roubados, tal, fora a interrupção do serviço da Receita, né? Então é triste dizer, mas hoje é pauta da alta liderança das empresas de estrutura, questões de segurança. E já já nós vamos falar do PL ambiental. Deixa eu, só para complementar, aqui estão empresas, e é obviamente o caso da Hidrovias, empresas que têm capital em bolsa ou têm investidores também financeiros. A gente está perto, ou já chegamos a um momento em que um investidor institucional, um investidor financeiro, ou um fundo de pensão canadense, um fundo soberano dos Emirados Árabes, olha o país e fala, eu não vou me meter aqui nesse setor ou nessa empresa, porque eu não quero confusão com crime organizado, porque isso é o pior dos mundos. Assim, eu vou tentar dar um exemplo genérico. No dia, fala de investidor como um todo, no dia da operação Carbono Oculto, as ações do Grupo Ultra, que detém Ipiranga, subiram violentamente no mercado. Então, o setor é penalizado como um todo. Então, investidores, né, têm restrições de investimento. Então, é isso. No dia, você lembra quantos por cento foi que subiu no dia? 5%. Anunciou a operação, a ação subiu 5%. Então, isso mostra, né, as empresas expostas ao país a questões em que a insegurança, a ilegalidade, o crime organizado tem participação relevante. Todas as empresas estão sendo penalizadas, o seu valor de mercado, né, e por interesse de investimento. Só acho que esse é um exemplo claro que essa sua afirmação é absolutamente verdadeira. A gente está vendo um momento em que Vibra ou o Grupo Ultra perdem mercado não para suas concorrentes, perdem mercado para o crime organizado. Isso é gravíssimo. Pedro Palma. O mercado irregular hoje já é maior do que o market share de uma das empresas. Que essa é uma afirmação muito contundente que você está fazendo, Décio. Pedro Palma, da mesma forma que pouca gente no setor e certamente poucas pessoas nesta sala têm conhecimento de que uma barcaça da Hidrovias, como disse o Décio, navegam com 2 agentes armados para tomar conta, como que isso se reflete essa questão da insegurança na operação da maior operadora ferroviária do país? Isso é um problema? Roubo de carga, vandalismo. Porque houve um tempo em que a grande preocupação era invasão de faixa de domínio. Hoje em dia, me parece que isso é brincadeira perto do que a gente está vivendo. O que você vai nos contar que vai nos chocar como esse relato do Décio? Daniel, esse é um problema gravíssimo para nós também na ferrovia, na Roma, aqui posso falar em particular. Quando nós... pegar aqui um pouco de alguns dados, né, para vocês terem ideia de qual o impacto, né, das questões de segurança ou falta de segurança e vandalismo nas operações ferroviárias. Aproximadamente, se eu pegar aqui o histórico de 2024, na verdade dos últimos 12 meses, aproximadamente 1.500 a 1.600 ocorrências de vandalismo em trens na chegada na Baixada Santista. Isso significa que aproximadamente de 3 a 5% de todas as composições ferroviárias que estão destinadas a Santos, que é o principal porto do agronegócio brasileiro, principal rota de exportação das nossas commodities agrícolas, são, de alguma forma, têm o seu tráfego interrompido por alguma situação de ou algo como roubo de carga dessas estruturas, algo para roubo de cabos, também de alimentação de energia. Às vezes, coisas tão simples quanto o roubo de uma buzina. Você vai dizer, putz, Pedro, você está preocupado com o roubo de uma buzina na locomotiva. O problema é que a buzina locomotiva é um equipamento de segurança. Sem ela, você não permite que a locomotiva trafegue. Então, isso faz com que aproximadamente esse número que eu comentei, 3 a 5% dos nossos trens tenham alguma intercorrência nessa sua jornada. No fim, para um ativo que custa, se você olhar uma composição ferroviária, os 3 locomotivas, 135 vagões, é um ativo que custa aproximadamente 150 a 170 milhões de reais, só aquela
composição ferroviária que está ali, se você teve que parar a circulação em função de, deixa eu pegar aqui o caso mais simples, né, do roubo da buzina, até você pegar e fazer a troca dessa buzina, a equipe de SOS fazer o atendimento, você vai perder ali 3, 4, 5, 6 horas de circulação, é como se você tivesse pego 150 milhões de reais tirado de uma aplicação que gera rendimento e colocado debaixo do colchão. Então, isso encarece o serviço ferroviário, isso encarece, né, todo o custo logístico do agronegócio brasileiro e, obviamente, isso faz com que você tenha que impactar e acaba impactando, né, toda a cadeia de logística, toda a qualidade do atendimento que você precisa prestar aos nossos clientes finais. E não é só esse lado do vandalismo. Se a gente olha, e aí pegando um pouco do que o Miguel colocou, até olhando no copo meio cheio aqui, né, nessa história, esse problema já foi maior ali em 2023, onde o grande foco era até menos o vandalismo e era muito roubo de carga. Ali em 2023 eu descobri que o rei da soja não era o Eraí, não era o Blairo, não estava ali no Mato Grosso, não. O rei da soja era alguém que tinha lá um armazém na Baixada Santista, que recepcionava todas as cargas que eram roubadas do sistema ferroviário. E não só nossos, do restante. Literalmente, tinha uma placa com o nome O Rei da Soja, ali na Baixada Santista. Através de um trabalho muito grande de alinhamento, de infraestrutura da companhia, né, trabalho de inteligência, em conjunto com as forças de segurança pública, essas cadeias vieram sendo, ao longo do tempo, desbaratadas. Então, esse problema, hoje, posso até dizer que ele está num nível menor do que ele já foi lá em 2023. Mas a gente não pode, de forma alguma, minimizá-lo, porque na hora que eu, de novo, eu olho 3, 5% dos meus trens sendo vandalizados todos os dias, esse é um custo que a gente não pode se permitir que ele perpetue. E só pegar essa questão de estrutura, hoje um dos nossos maiores custos individuais diários é nessa parte, sim, de segurança. A gente tem um centro de operações de inteligência que fica aqui no interior de São Paulo, que é estado da arte, e do lado prático a gente precisa ter é um centro de controle que rivaliza até com o centro de controle de algumas forças de segurança, onde a gente monitora os pontos de criminalidade, monitora... Temos o mesmo dispositivo também, montámos agora também. Monitora os atos recorrentes para que a gente possa trabalhar junto com as forças públicas na coordenação de ações que vão controlando e minimizando os impactos, né, desses eventos. Mas é, sem dúvida alguma, uma pauta dos CEOs hoje em dia, a pauta da segurança dentro de todos os nossos ativos. Pessoal, eu não sei se a plateia tem noção da gravidade do que nós estamos mencionando aqui nesse painel. Há algum tempo conversava com o Ilan Goldfein, que assumiu a presidência do BID, que tem um olhar muito dedicado ao peso da violência urbana e da insegurança pública na produtividade de uma economia. E assumiu o BID dedicando-se ao estudo de como isso impacta. Os cálculos do BID são de que há 4, 5% do PIB latino-americano que é comprometido por violência urbana. Significa morte, obviamente, gente que não pode trabalhar porque acaba sendo violentada de alguma forma, custo de segurança privada, etc. Mas o relato que vocês estão fazendo me parece que coloca esse assunto num outro patamar. É muito preocupante. Eu queria acrescentar a questão do licenciamento, que é não menos importante na nossa pauta. Miguel, vocês conseguiram enfrentar ali problemas de licenciamento muito importantes. Eu me lembro, por exemplo, na questão da Serra das Araras, que vocês estão entregando com um ano de antecedência em relação à exigência contratual, mas esse é um exemplo de sucesso, em que questões ambientais conseguiram ser bem endereçadas e bem resolvidas. A gente tem essa discussão sobre o licenciamento ambiental no plano federal, com 63 vetos, e agora a discussão dos vetos. Objetivamente, como isso pode melhorar? O que é mais urgente para o olhar da infraestrutura, que não vai ser diferente do olhar do agro, da mineração, de outros setores, mas para a infraestrutura, o que é essencial resolver? Daniel, é uma questão, a par da segurança, também estruturante para o nosso setor, como é óbvio.
E eu acho que nós o que pleiteamos, eu acho que hoje aqui este Pacto de Infraestrutura ele veio reenfatizar este assunto, não é, Rony? É uma modernização daquilo que é o quadro legal que ampara esta atividade de licenciamento. Não na perspectiva da simplificação grotesca, não é? Mas na perspectiva da modernização. Não é? Nós o que, como empresários, como investidores, como desenvolvedores de infraestrutura, precisamos é de regras claras, de previsibilidade, de ritos institucionalizados, com prazos que nós possamos incorporar no nosso planejamento, com a utilização de tecnologias atuais. Hoje em dia, nós próprios, na nossa atividade, utilizamos inteligência artificial, utilizamos tecnologias que automatizam uma série de procedimentos que seriam mais administrativos e que hoje beneficiam da utilização da máquina. Portanto, nós o que defendemos é trazer para o bojo da atividade de licenciamento a mesma fluidez, a mesma modernização que hoje é possível em qualquer atividade que tem uma carga administrativa pesada. O país avançou, temos uma lei aprovada, temos um debate ainda sobre vetos presidenciais. Acho que vejo que há uma vontade de fazer avançar esse quadro, essa moldura legal e portanto, do nosso ponto de vista, este assunto engrossa os temas que são estratégicos para o setor. E eu acho que muito bem hoje o Pacto da Infraestrutura situou aquelas quatro dimensões. Esta é uma delas em que nós colocamos naturalmente muita atenção. E isto é tão mais relevante se nós pensarmos que os planos de investimento que estão sendo colocados para o país, não é? Hoje falou-se aqui, estamos atingindo o máximo, o all-time high de investimento em infraestrutura, 280 bilhões de reais, foi o número que o Rony trouxe logo no início da sua abertura. Portanto, nós precisamos de criar fluidez para que esse investimento ele possa ser desenvolvido com toda a eficácia. Se não o fizermos, nós podemos comprometer os próprios planos do governo, que está colocando uma série de projetos prioritários no PAC, etc. E, portanto, esses projetos têm que ter um tratamento fluido, não é? Do ponto de vista ambiental. E portanto, acho que estamos bem atentos, participando aqui nos debates setoriais sobre isso. É um assunto que nos sensibiliza muito. Temos alguns projetos que têm... você mencionou o copo meio cheio, no caso da Serra das Araras, correu bem, estamos um ano antecipado. Mas também são os meio vazios. Mas também temos o copo meio vazio noutros projetos, que estamos à espera ainda de alguns avanços no licenciamento. Agora, compreender também a situação. Não é? Eu estava vendo estes números agora, nos últimos dias, para nos preparar para este debate, e hoje já foi aqui mencionado, até acho que foi pelo senador Wellington aqui no painel anterior. Nós hoje temos 4.100 processos no IBAMA para licenciamento, 4 vezes mais do que há 10 anos atrás. Quando nós o recuamos, há 10 anos atrás era 4 vezes menos processos, e temos menos de 30% de servidores no IBAMA. Portanto, 4 vezes mais trabalho e 30% a menos de servidores no quadro do Instituto. Portanto, acho que temos que compreender também as limitações e este projeto que foi aqui mencionado hoje, que a CNI está realizando com o envolvimento do IBAMA para desburocratizar a atividade de licenciamento, é um projeto que nós estamos a seguir de uma forma atenta. O Movinfra pode, inclusivamente, participar nesse projeto e o qual nós reputamos de extrema oportunidade e de extrema importância. Qual que é o peso da questão do licenciamento e dos entraves ambientais na operação hidroviária? Eu me lembro do que aconteceu em 2023 com a operação dos corredores fluviais na Amazônia, né, em que a gente virtualmente parou, né? A gente parou. Ou a hidrovia Tietê-Paraná, em que a gente teve em 2021 também o mesmo problema de forma mais intensa. Você vê o poder público atuando e o setor privado se preparando para essa mudança climática? Há que se lembrar que hidrovia do Paraguai, por exemplo, que é a primeira que a gente provavelmente vai ter ali como concessão de hidrovia, também tem um drama ambiental colocado. Como que a gente resolve? Daniel, só antes de entrar na tua pergunta, eu queria ajudar aqui a plateia a tangibilizar o que causa para o país a morosidade do licenciamento. Em 2009, eu era diretor de engenharia e projetos da Vale, estava aquele boom de crescimento de minério na China. A Vale produzia perto de 270 milhões de toneladas de minério ano
E tinha um plano de expansão em 2 fases, ir para 330 milhões, depois ir para 400 milhões. E para isso a gente precisava licenciar e construir um berço novo em Ponta da Madeira, duplicar a ferrovia de Carajás e abrir a nova mina Serra Azul. O estudo ambiental foi entregue para o berço e a gente conseguiu a licença no prazo adequado, 1 ano e pouco, foi um licenciamento estadual. O licenciamento federal da ferrovia e da mina levou anos e anos para sair. E o que era a duplicação da ferrovia? A ferrovia tinha uma linha singela, 52 pátios de cruzamento, era conectar esses 52 pátios em 15 quilômetros dentro da faixa de domínio. O que aconteceu porque a Vale não conseguiu realizar o seu investimento a tempo? Uma junior company na Austrália aparece do nada com um projeto para fazer um mina, ferrovia e porto, começando com 10 milhões de toneladas para atender a China. Hoje, essa empresa, Fortescue Metals, produz 196 milhões de toneladas de minério de ferro. E a Vale está chegando nos 400, agora. Por que ela não passou? Porque o mercado foi tomado do Brasil. Então, durante os 20 anos de discussão do PL ambiental, o Brasil perdeu o mercado que nunca mais voltará. Acho que a gente tem que ter consciência do impacto, da lentidão, da modernização. Ninguém aqui é a favor de licenciar de qualquer forma. Mas as coisas têm que acontecer. Então vamos agora trazer para a realidade da Hidrovias. A Hidrovias, durante 3 anos consecutivos, impactado por questões das mudanças climáticas, né, teve que interromper as suas operações no seu sistema sul, né, no rio Paraná, no corredor Paraná-Paraguai, e aqui no sistema norte do Tapajós. Mas o dano começa antes da gente interromper. Porque quando o calado cai, eu só tenho que carregar 75% da barcaça, 50%. Imagina seu trem você carregar meio vagão? Não funciona. Imagina a sua estrada, o caminhão andar meia carga. Então o impacto começa muito antes da interrupção. O Rio Paraguai é muito importante, Paraguai para a Argentina. Esse é um corredor único. E eles estão fazendo a lição de casa, dragando. O Brasil não está, ainda não tem licença. Nós estamos com o risco, de novo, de interromper as operações no Paraguai daqui a 15 dias. Em 10 dias, reduziu 70% o nível da água. Aqui no Tapajós, ano passado, se decretou emergência. O governo foi fazer a dragagem, só que na morosidade do setor público, a gente entende as regras, a água voltou a subir, então saiu a emergência, não precisamos fazer. Desce o que você está trazendo. Mas os bancos de areia continuam lá. Então, acho que houve uma sensibilização importante do governo da dificuldade, pela burocracia que foi falada aqui, da agilidade, de se fazer as concessões. Então, a concessão hidroviária, assim como uma rodoviária, você vai ter um responsável por manter aquela hidrovia navegável. Então, nós vamos ter o primeiro exemplo, que é a concessão que está sendo estruturada para o Sul, porque realmente a relação Brasil-Paraguai está até tensa. Quando eu vou ao Paraguai, reclamam do Brasil que não está fazendo a parte deles, na nossa parte. E depois, futuramente, a do Tapajós. O nosso problema é o até lá. Até lá, porque quando o rio cai, gente, ele cai muito rápido. A gente já deve começar a ter restrição de carga. E o setor privado quer ajudar. A gente tem discutido com o DENIT um convênio em que o setor privado poderia, em situações de emergência, assumir essa dragagem. Gente, para explicar o que é essa dragagem, que esse é outro ponto importante. Nós estamos falando, no caso do Tapajós, de 7 bancos de areia. Naturalmente, né, num período de chuvas fortes, um volume de água maior, o próprio rio leva areia do ponto A para o ponto B. E, Mariana, o rio não precisa pedir licença para o IBAMA para levar areia do ponto A ao ponto B. Mas para a gente devolvê-la do ponto B ao ponto A, eu preciso pedir. Então, a dragagem do Tapajós que se fala nada mais é que você trabalhar 7 bancos de areia, que é um serviço que leva de 30 a 40 dias. Deve custar 20 a 30 milhões de reais. O que é melhor para o meio ambiente? Nós fazemos isso ou a soja ser transportada de caminhão, emitindo violentamente? Então, no PL ambiental, havia uma previsão que foi vetada, acho que esse é um ponto importante, porque estava explícito lá que a dragagem de manutenção,
que é aquela que não é para aprofundar leito, é aquela que garante a navegabilidade. Há um assoreamento, você desassoreia, não precisaria de licença. Uma dragagem para você criar uma hidrovia, fazer um aprofundamento, aí realmente são necessários todos os estudos. Infelizmente, esse ponto foi vetado e nós estamos trabalhando para que esse veto seja Uma derrubado. dúvida rapidamente, porque a gente está voltando ao período chuvoso em várias regiões do país, inclusive aqui a gente se encontra. Ainda não tivemos hidrologia favorável o suficiente para afastar um risco de paralisação na hidrovia do Paraná, como você mencionou? Não tão. Nós temos No já... Paraná ou no Paraguai, desculpe? Paraguai, desculpa, Paraguai, falei errado. Paraguai. Não, nós estamos com risco de interrupção porque a dragagem no tramo brasileiro está muito atrasada por questões de licenciamento. Perfeito. Pedro, vou arrematar com você pedindo da mesma forma que você traga esse olhar para uma operação que a gente olha e fala, puxa vida, quem pode ser mais ambientalmente correto que a barcaça, que a hidrovia ou que a ferrovia? A gente não é contra caminhão na estrada, mas não para grandes distâncias. A gente tem que olhar o perfil de cada carga. E aí, obviamente, a operação ferroviária ela deveria ser mais privilegiada no licenciamento ou nos entraves ambientais, porque ela é muito mais solução do que problema. Vocês enfrentam ainda questões de licenciamento como entrave? Obviamente eu não estou me referindo apenas ao IBAMA, pode ser um problema com o IFAM, pode ser com a FUNAI, pode ser... O que vocês enfrentam e qual a diferença da obra na Malha Paulista e da obra na Malha Norte? Daniel, obviamente a gente enfrenta, né? A gente é uma companhia que, até pela característica, né, de ter operações espalhadas no Brasil inteiro, né, e ter várias operações diferentes, né? Eu tenho desde operações portuárias, né, quais são os nossos grandes projetos hoje? O licenciamento de um novo terminal portuário em Santos, construção de uma nova ferrovia Greenfield no Mato Grosso, 700 quilômetros de ferrovia, instalação de novos terminais de transbordo, que são os nossos pontos de venda ao longo, não é, dessa malha ferroviária. Então, são 14 mil quilômetros de ativos espalhados e cada uma tem a sua característica, né, acho que de licenciamento. Então, obviamente, esse é um tema hiperrelevante. Eu vou aproveitar aqui, acho que nessa minha fala, para dar até alguns exemplos, né, acho que talvez do que funciona e daquilo que a gente teve na experiência ao longo do tempo, e arrematar até uma coisa que o Guilherme Sampaio falou e que também está aqui no nosso Pacto pela Infraestrutura, que é a questão do reforço das agências reguladoras e do reforço dos órgãos públicos que lidam com a infraestrutura. Vou dar alguns exemplos bem práticos, né, de coisas que a gente viveu nesse histórico recente. 2020, a gente fez o licenciamento, vocês lembram que a gente venceu o leilão da Ferrovia Norte-Sul, implantamos o que é a Malha Central. Quando a gente decidiu implantar o maior terminal dessa ferrovia ali na cidade de Rio Verde, por característica e pelo aspecto da legislação estadual, a gente conseguiu fazer o licenciamento daquele terminal com a equipe local da cidade de Rio Verde. E a cidade de Rio Verde, hiper bem aparelhada na sua Secretaria de Meio Ambiente, um time de mais de 50 pessoas, de gabarito altíssimo, que deu um trabalho enorme para o nosso time, para produzir os documentos, fazer todo o trabalho que precisava ser feito, mas fazia isso com uma velocidade e com a capacidade de resposta gigantesca. Tanto que em menos de 1 ano e meio a gente tinha esse terminal funcionando. A gente acho que não levou 6 meses para licenciar essa estrutura ali, o terminal. Vou dar o exemplo também da Ferrovia do Mato Grosso, que também por características, né, da autorização, é uma autorização estadual, e pelo fato também do Estado do Mato Grosso ter uma capacidade, né, e uma estrutura de uma Secretaria de Meio Ambiente também hiper forte, o licenciamento foi local pelo Estado do Mato Grosso. Então, novamente, não foi um licenciamento fácil, a gente levou, acho que foi mais do que 6 meses, mas a gente levou talvez um pouco menos de 1 ano para fazer esse licenciamento. Mas foi um trabalho absolutamente diligente, robusto, porque o time que estava lá, ele era bem suportado, em termos de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, para que desse a resposta que era necessário para
para todas aquelas demandas, ou que a gente havia colocado, ou que o próprio governo do Estado, as comunidades, todo mundo colocava em cima da gente desse novo projeto. Então, quando olha esses exemplos de sucesso, você vê que o problema não é o grau de criticidade, não é da demanda, não é da área do meio ambiente. O problema é você ter a regra clara e você ter uma agência que consiga responder de forma célere, de forma rápida, aquilo que é necessário. E com isso, a gente consegue avançar com velocidade e fazer as implantações. Quando a gente trata hoje, se a gente volta aqui casos de licenciamentos que demandam do IBAMA, novamente, o problema não é a qualidade técnica, né, do time que está ali, mas, naturalmente, pegando um pouco dos números que o Miguel já colocou aqui, assim, enfrenta hoje uma agência que tem um nível de demandas e projetos muito maiores, com nível de suporte financeiro, né, de staff necessário para fazer dar frente a essa demanda, que é insuficiente frente à velocidade e aquilo que a gente quer fazer. Então, para mim, é menos o conteúdo em si da demanda que vem do órgão, mas a sua capacidade de responder bem. E aí eu retomo de novo aquela questão da fala que está aqui no pacto, da fala do Guilherme Sampaio, que estava aqui mais cedo, da necessidade da gente realmente fortalecer as agências públicas no seu melhor sentido da palavra, garantir que elas tenham a capacidade de execução da sua missão institucional. Eu acho que isso é benéfico, não só para a gente como companhia privada, é benéfico para o país como um todo, para as comunidades que são servidas, né, por essas agências públicas. Pessoal, eu preciso vestir aqui o uniforme de provavelmente a pessoa mais chata desse recinto e encerrar o painel. Eu peço desculpas pela minha descortesia, pela minha deselegância, mas nós temos uma grade de programação a cumprir, não sem antes fazer um pedido público de desculpas. Eu, no painel anterior, isso que dá a gente ficar velho e cobrir Brasília há muito tempo, eu quase cometo um erro de chamar o CEO da Santos Brasil de Sepúlveda pertence a ex-ministro do Supremo. E fiquei tão nervoso com isso que eu chamei de José Carlos Sepúlveda. Então, fazendo a devida correção e o duplo pedido de desculpas, Antônio Carlos Sepúlveda, me desculpe, espero que você não me elimine aqui de um próximo painel para eu te chamar corretamente. Muito obrigado a todos, Pedro Palma, Décio Amaral, Miguel Setas, e devolvo para a Roberta dar continuidade. Muito obrigado.